Bom dia, pessoal. Hoje é 28 de agosto de 2020, 10 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui, eu, professor Fernando Silveira, enquanto coordenador do Grupo de Estudos Humanistas da Psicologia da Unifesp. Venho agradecer a presença de todos neste evento que com certeza será marcante, pois temos aqui a presença do professor doutor Vlaumir Souza, sociólogo, professor da Barão de Mauá de Ribeirão Preto e um doutor sobre as questões de migração, sobre as questões de sexualidade, e que vai nos brindar com uma palestra sobre o belo em perspectiva histórico-compreensiva, através da genealogia da beleza, da história da beleza, e que isso eu considero um bálsamo no momento de pandemia. Nós estamos nos confrontando com as agruras de uma catástrofe biológica, isolados, e que o resgate da beleza é resgate de valores construtivos e evolutivos da existência. Também quero situar, né, que esse projeto é a sexta palestra que a gente faz desde o começo da pandemia. Desde março a gente está fazendo uma palestra a cada 30 dias, em média. Nós temos disponibilizados no YouTube Lançado no Mundo, anotem aí, YouTube Lançado no Mundo, as palestras anteriores, bem como o encontro de estudos que a gente faz toda quinta-feira, às 17 horas, nessa página, tá? Quem tiver interesse de participar, toda quinta-feira às 17 horas, a gente faz o grupo de estudos. Também estou compartilhando com vocês o link de inscrição, que vocês podem ter certificado, tá? E quem quiser maiores detalhamentos do grupo de estudos, que esse grupo de estudos vai virar um projeto de extensão nacional, né? A gente tem o privilégio, já somos um grupo de estudos que reúne 40 pessoas do Brasil inteiro para estudar a psicologia humanista, né? O sujeito humanista. Quem quiser maiores informações, eu estou passando o e-mail do meu monitor, que é o Márcio, tá? Então, no chat a gente tem o e-mail do monitor, a gente tem a página de certificação, que até hoje vai estar aberta. E eu já informo, gente, para todos que já participaram de outros eventos e que se inscreveram na página, quando você se inscreve na página, você faz um registro de uma senha para você entrar na página. Depois você precisa entrar na página para achar o seu certificado, que às vezes demora uma semana, 10 dias para ficar pronto, tá? Porque às vezes a gente recebe e-mail, cadê meu certificado? Cadê meu certificado? O certificado está lá na página. Depois de um tempo, ele já fica disponibilizado. Você precisa entrar de novo na página para fazer o download, tá bom? Então, agora com vocês, levando-se em conta, eu combinei com o professor Vlaumir, que além de ser um acadêmico, um poeta, ele é um dos meus melhores amigos, isso eu tenho que confessar publicamente. Então, é um momento ritual da gente estar fazendo uma atividade acadêmica num nível federal, né, juntos. Acho que é um momento ritual da nossa experiência de vida. É um dos meus melhores amigos e acima de tudo, acima de tudo, um dos meus melhores amigos e um grande profissional muito ético e com trabalhos de vanguarda, tá? A gente combinou uma palestra em torno de 40, 50 minutos, que é inclusive o tempo online que a gente consegue ter uma troca, né? A questão online ela tem uma afetividade muito própria. Depois a gente abre para discussão e, de qualquer forma, o teto do nosso encontro é até às 10 para meio-dia, porque em sequência as pessoas, eu vou ter um compromisso, então o teto das nossas partilhas e palestras é até 10 para meio-dia, tá, gente? Então, com vocês, o professor Dr. Vlaumir Souza, falando sobre a história da beleza. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Fernando, o convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. Bom dia a todos, a todas e a todos. É uma honra trabalhar com vocês. Nós vamos fazer um percurso pela questão da beleza, né? Então, a preocupação da beleza do ser humano, ele data de 3 milhões de anos antes de Cristo. Professor, só uma coisa. Se vocês, não sei se já está projetando imediatamente, mas ele já está com um slide, tá? A partir do qual ele vai dar a palestra, só para orientar o pessoal. Obrigado, Vlamir. Então, de 3 milhões de anos antes de Cristo, já tem uma preocupação com a beleza, o ser humano.
Isso mostra que um dos primeiros elementos da humanização do ser humano foi a questão de ser belo, de ser atraente, de se colocar mais belo do que a natureza lhe apresentou. Só que a beleza não é apenas uma questão de aparência. A beleza é também uma questão de saúde. E nesse sentido, a beleza tem um aspecto, por vezes, excludente. Né? Então, já 3 milhões de anos antes de Cristo, né, nós já vamos encontrar pomadas, tinturas, para ocasiões especiais, para as festas tribais, essa coisa toda. E as tinturas sempre usadas no corpo humano. Mas não só no corpo humano, como também você vai ver a questão das cavernas sendo pintadas as pinturas rupestres. Então o ser humano ele tem essa questão do encantar o espaço que ele está, de embelezar o espaço que ele está, de embelezar a si mesmo há 3 milhões de anos. É muito tempo, né? Então nós podemos ver que a questão da beleza ela é inerente à humanização. Uma vez que se inicia a humanização do parente próximo dos símios, a primeira coisa que ele se coloca é o de ser mais belo. E esse mais belo já cabia às mulheres esse cuidado, ok? Então você já tinha aqui uma certa divisão de gênero. Os homens também se maquiavam, também se pintavam, mas às mulheres cabia, por exemplo, a busca desses elementos naturais para confeccionar a beleza. E qual era o padrão de beleza, por exemplo, há 30 mil anos antes de Cristo? Perceba que nós estamos dando um salto de 3 milhões de anos para 30 mil anos antes de Cristo. Essa é a Vênus de Willendorf, não sei se todos conhecem, mas esse era o padrão de beleza. Essa era a deusa mãe, a deusa geradora, a que gera o mundo, a que gera a vida e tudo mais. Então vocês podem ver a descrição dela, né, a aparência dela. Ela era uma pessoa gordinha, mesmo porque ser obeso era um status social, porque a comida era escassa, então os poucos que podiam se alimentar mais tinham um status social mais elevado. Os seios fartos, então os seios para amamentar, para reger a vida, para frutificar, fundamental. E a questão dos quadris largos, ou como se diz no popular, das ancas largas. Aqui não mostra, mas as nádegas são avantajadas também. É claro que aqui cabe uma fala feminista, né? Então, observar, por exemplo, que ela não tem rosto. Ou seja, para os homens daquela época, já de certa forma impor o seu poder à mulher, bastava a mulher procriar, ter seios e bunda. E essa é uma questão tão forte que mesmo hoje em dia, com todas as transformações do padrão de beleza, há uma imposição ainda para a mulher de seios e nádegas. Tão primitivo isso, tão antigo e ainda enraizado nas memórias do que é ser belo. Então a Vênus de Lendorf é a deusa criadora, é a deusa gestadora, é a deusa da vida, e é a primeira estátua que nós encontramos descrevendo o papel da deusa de Lendorf. Aqui nós temos algumas pinturas rupestres, ok? Vocês podem ver que a marca humana pela mão está próxima do animal. Não há tanta distinção entre o reino humano e o animal ainda. Mas começam as pinturas já que se propõem além do que elas mesmas são, como vocês podem ver pelo círculo à esquerda da imagem. O grande marco na civilização para a questão do embelezar-se será o Antigo Egito. Então vocês já devem ter visto, né, as várias figuras egípcias, até o sarcófago ele é maquiado. Vocês podem observar os olhos, as sobrancelhas, tudo bem? Há sempre uma maquiagem envolvida no Antigo Egito. E a maquiagem é um privilégio de classe. É um status, não podemos falar de classe social no Antigo Egito, né?
mas vamos usar aqui, grosso modo, isso. É um privilégio da camada dominante do Antigo Egito. E o Antigo Egito, ele será especializado na beleza para essa nobreza egípcia poder se destacar em meio à população. Eles tinham várias receitas de embelezamento, mas não tinham apenas como propósito embelezar-se. Tinha-se também a questão da saúde, a proteção do sol e do vento. Então, cobrir a pele era uma questão de saúde também, dada a essa elite. Para contornar os olhos, por exemplo, tem a fuligem de carvão, com gordura de ganso. E é bom lembrar que essa pintura ao redor dos olhos, como vocês podem ver no sarcófago, ela vai remeter ao olho de Horus, o olho do Deus que tudo vê. É a águia, né? Aquela que voa, sobrevoa, seu olhar atinge a tudo, nas mais longas distâncias, remetendo ao fato de que o faraó tudo sabe. Nessa ótica, então, colocar a fuligem de carvão ao redor dos olhos não era apenas para embelezar-se, mas tinha um dado também de facilitar abrir os olhos perante o sol, porque a tinta preta que ficava ao redor dos olhos refletia o sol, garantindo assim que se podia enxergar melhor. Então a metáfora do olho de Horus não é apenas uma metáfora, ela é uma realidade na maquiagem, na busca da beleza. O cobre era usado como verde para sombrear os olhos, para as sobrancelhas. Então vocês podem observar aqui, não é? A matéria-prima venenosa era muito usada, e é bom lembrar que até hoje alguns cosméticos são acusados de envenenar, embora muito mais lentamente do que no passado, num efeito acumulado. E essa questão é tão problemática que envolve até o protetor solar nesse debate, mas as cores desses produtos fascinavam a humanidade. Então, mesmo sendo venenosas, e eles não sabendo que eram venenosas, eles usavam o magnésio, o enxofre, o antimônio, o vitrilo, salitre, ok? O antimônio vermelho para colorir os lábios. Então, eles estavam se envenenando lentamente. Isso ajuda a explicar também por que mesmo na elite, a longevidade não era tão alta, apesar das ótimas condições de vida, ausência de trabalho, proteção do sol, porque eles se envenenavam pela questão da maquiagem sem saber disso. Então, a areia ou pedra-poma era misturada com óleo para esfoliação cutânea, então já tinha a questão das massagens, a questão de deixar a pele mais bonita do que ela é, não é? O barro do Nilo com vegetais aromáticos, gordura de ganso, suco de frutas, mel, entre outros, até excremento de crocodilo para máscaras de beleza. E o excremento de crocodilo era usado quente ainda, né? Ou seja, abria os poros, né? Essa era a ideia. E aqui você tem uma mulher de elite maquiada, à esquerda. Observem lá o tom verde, como nós acabamos de falar, o vermelho nos lábios, ok? O preto ao redor dos olhos. Então, esse preto ele tem dupla função. Ele tem a função de mostrar a beleza e de mostrar a posição social. Porque o tipo de pintura ao redor dos olhos mostrava a posição social na hierarquia, cabendo apenas aos mais elevados o olho de Horus, ok? E aqui à direita você tem uma imagem de uma escrava maquiando, preparando a outra com as questões da beleza. As questões da beleza, elas podiam tomar até um dia inteiro da mulher, entre banhos de leite, por aí afora, massagens, para ela estar pronta somente à noite para um evento social, ok? Os homens tinham mais a questão do olho de Horus, menos tratamentos, mas também pinturas para a proteção do sol. Na Grécia Antiga, né, o Heródoto já vai destacar entre as profissões populares a de perfumista e as escravas especializadas em massagens e banhos.
E boa parte dessas escravas, elas vinham do Antigo Egito, ok? Porque elas conheciam as técnicas. E essas mulheres escravizadas, elas tinham uma posição social maior, essas que sabiam massagens, banhos, aromas, maquiagens, elas tinham uma posição social elevada, de respeito, porque elas sabiam como embelezar a elite, não é? Então, mistura de carvão com óleo para contornar os olhos também era usado na Grécia, embora não apareça tanto nos desenhos, mas eles também contornavam os olhos, mostrando a influência aqui do Antigo Egito. As casas de banho serão o destaque para os gregos e os romanos. Então a elite, né, se misturava muitas vezes ao povo mais comum nessas casas de banho, mas havia casas de banho também exclusivas à elite. Então as pessoas passavam horas lá, naquilo que hoje poderia ser chamado de sauna também, fazendo massagem, tratamento de pele, perfumando-se por aí afora. Então, o culto ao corpo grego, que é elevado ao ideal de beleza no Ocidente, né, ele remete a uma outra questão, o culto ao corpo jovem. Então, esse culto ao corpo jovem, ele vem até hoje, né? E, de certa forma, ele beira a pederastia até os dias de hoje, no sentido de que o corpo jovem é o ideal. Então, há uma contradição aí. Nessa busca da beleza, nós criamos toda uma legislação contra o abuso de menores, mas o corpo jovem é colocado como ideal máximo de beleza. Então, é uma contradição aí no sistema. Então, como eu já falei, essas escravas valiam o dobro do preço, inclusive. Elas eram muito concorridas, porque elas mostravam o status da família. Porque a família não estava mais preocupada apenas com as questões básicas, como segurança militar, alimentação, proteção, mas elas estavam no nível mais elevado, preocupada com a beleza. E até hoje a preocupação com a beleza, ela é um símbolo de status social, ok? Mesmo nós usando as mesmas coisas que os homens mais antigos usavam, pintura no corpo é a coisa mais antiga que existe, como nós já vimos. Além da pintura do corpo, os adereços, colares, anéis, pulseiras, também são super antigos e são tribais. E estão na civilização até hoje, na sociedade até hoje. Então, a Grécia ela vai estabelecer um patamar de higiene pessoal muito elevado para a sua elite. Então, barbeiros, banhos, massagens, odorização, suavização do corpo pela esfoliação com pó de areia. Inclusive, os atletas que se apresentavam nus para mostrar sua juventude, seu corpo, a sua beleza, eles passavam um pó de areia na pele para deixar a pele dourada e brilhar mais ao sol. Então, a beleza ela é fundamental para o ser humano. E Roma vem na mesma linha, copiando o Egito e a Grécia Antiga. E ela também vai preferir agora os escravos gregos e egípcios. Se os gregos buscaram no Egito as suas primeiras escravas maquiadoras, agora já há escravas maquiadoras da própria Grécia, preocupadas com a beleza. E as mulheres da elite passavam o dia ali, ok? Como até hoje muitas passam, às vezes, meio-dia no salão de beleza. É um símbolo de status, de posição social. Com termas, massagens, banhos da pele, cabelos e unhas. E a outra parte do dia, essas mulheres passavam em festas e banquetes. É bom lembrar que essas escravas, né, da beleza, elas se aproximam também das primeiras médicas, das primeiras enfermeiras. Então, elas faziam serviços a essas mulheres de elite, como, por exemplo, a questão do aborto de bebês indesejados, porque elas já conheciam os venenos, alguns princípios ativos e por aí afora. Então, a questão dos penteados, da maquiagem, da rena, era uma marca. E entre as escravas que faziam a maquiagem, a escrava-chefe das esteticistas
Era ao mesmo tempo cabeleireira, maquiadora, massagista, conhecedora de cosméticos, venenos, ervas, perfumes. Ela supervisionava a perfeição dos trabalhos. Se uma escrava fizesse toda a produção de uma mulher e a escrava-chefe não aprovasse, tinha que ser todo ele refeito, e as mulheres pacienciosamente se submetiam a esse ritual do belo. No Oriente, na Pérsia, na Arábia, as matérias-primas dos cosméticos também será a gordura animal, o cordeiro, a gazela, com mirra. E por isso a necessidade dos banhos de leite também, porque essas gorduras azedavam e fediam depois, ok? Então é necessário banhos duradouros para poder tirar esses cheiros. Compressas quentes com barro do Nilo até secar, ok? Massagens com óleos e ervas. Na Índia, vai se desenvolver a massagem a um dos pontos mais elevados. Basta pensar que a massagem ayurvédica está aí até hoje, ok? Como elemento fundamental, com óleo de gergelim, oliva ou coco, nos filhos de até 7 anos e nos familiares. E mesmo a massagem nos adultos da Índia terá um patamar medicinal. Então você vê que o belo e a questão de ser saudável está sempre unida nessa visão histórica. Na China, no Japão e na Indonésia, as massagens terapêuticas também ganham um grande espaço. Então a massagem vira uma questão de saúde pública na China. O shiatsu, o duin, o tuiná. O tuiná é o menos conhecido entre nós, o shiatsu e o duin um pouco mais. E era passado de família em família, pelo convívio cotidiano, pelo senso comum. Na Idade Média, nós temos uma quebra nisso, porque a igreja vai condenar o belo como pecado, como culto ao corpo e à beleza como pecado. Então, nós temos uma proliferação das doenças, dos problemas de pele e por aí afora. Então, a condenação da beleza é uma condenação também da saúde. Então, a igreja faz um desserviço à saúde pública, condenando o culto ao corpo de certa forma. O banho foi criticado, o banho muitas vezes com alguma vestimenta impedia a asepsia adequada do corpo, as genitálias geralmente tinham um mau odor por causa disso, elas eram um pouco tocadas na hora do banho por causa da visão de pecado. Então a proliferação de doenças foi uma marca. Tanto que depois nós vamos ter a questão do milagre das escrófulas, que era, por exemplo, quando o rei francês, já depois da Idade Média, não é? Ele vai fazer um dia das escrófulas. O que eram as escrófulas? Como o povo tinha perdido o hábito dos banhos, das massagens e por aí afora, as pessoas desenvolviam problemas de pele, doenças de pele. E muitas delas eram típicas de uma estação, como, por exemplo, o inverno. Então, em determinado dia do ano, não é? Se pegava, o rei marcava uma data e a população ia à porta do palácio. E ali alguns eram escolhidos para beijar o anel do rei. E beijar o anel do rei curaria o mal das escrófulas. Só que as escrófulas, elas se curavam automaticamente no verão, ok? E alguns casos mais graves não. Então os padres saíam no meio do povo, escolhiam aqueles que poderiam passar pelo milagre das escrófulas, ok? E beijavam o anel do rei. Eles escolhiam, claro, aqueles que estavam com menos problemas. Mas ele era dito que eles eram escolhidos pela vontade de Deus. Com isso se unia aquilo que era chamado dos dois corpos do rei: o corpo místico sobrenatural e o corpo natural do rei, fazendo o milagre. Daí a questão do reinado ser legitimado por um poder divino. O Renascimento ele vem valorizar o belo novamente. Então o banho ainda não é um hábito na Europa, o que é um grande problema, agravado pela visão de pecado que a igreja havia colocado.
E o cheiro do corpo vai ser camuflado por perfumes fortes. Não à toa que os perfumes franceses até hoje são super fortes, porque o banho não virou um forte ainda para muitas partes da população europeia. E há, por exemplo, os comentários dos que já foram e andaram no metrô em pleno verão e viram o sufoco que é. Muito diferente de nós, que aqui o banho, valorizado pelo indígena, né, o banho nos rios, favoreceu a noção de que o banho era importante, né? E o cheiro dos portugueses não era daquele dos melhores também. Então eles foram ensinados a banhar-se pelos indígenas de forma constante, até como brincadeira, como parte lúdica. Então os médicos desenvolvem cremes clareadores para a pele. Então aqui no Renascimento, face à escravização do povo negro da África, ter a pele o quanto mais clara, mais era alto o status da população. Produtos para higiene bucal começam a surgir. Antitranspirantes também começam a surgir à base de plantas. Então a cosmética cresceu como alquimia. Então a alquimia, que tinha uma questão meio mística, meio sobrenatural, eram os primeiros químicos aí, entre aspas, não é? Já fazendo produtos de beleza para beleza. E é bom lembrar que no Renascimento, os homens também se maquiavam constantemente, igual as mulheres. A corte francesa é um exemplo disso, e não só. Os homens também usavam salto alto, como usavam as mulheres. Depois, com a reforma protestante, os protestantes começam a negar essa questão da beleza também, mais uma vez. Então, quando o discurso da Igreja Católica começa a decair, começa a ascender o pensamento protestante, que vai condenar a questão da beleza. Daí o uso muito comum do preto, né? Negando a questão da moda. E a moda foi uma questão de competição entre os países europeus. Então, quem se veste melhor? A Revolução Industrial e Francesa do século XVIII vai transformar essa busca da beleza de artesanal pelos cosméticos a ser industrializados em larga escala. Então aqui começa a se cruzar a fronteira. Não é mais uma questão de elite, mas é uma questão de conseguir o máximo de consumidores. Basta pensar hoje em dia. Você tem aí cosméticos que custam R$ 20, ok? Batons que custam R$ 10, perfumes baratos nas estantes dos supermercados, até aqueles mais caros do mundo que são vendidos a conta-gotas, ok? É o resultado da industrialização, da Revolução Francesa. Quando eles falam em liberdade, igualdade, fraternidade, também falam do acesso à beleza, ao culto ao corpo. Então a França se torna o centro da beleza europeia, da moda, dos perfumes, dos cosméticos. Os reis de outros países mandam buscar, a nobreza manda buscar, os burgueses bem-sucedidos mandam buscar. Então os burgueses começam a imitar os hábitos da nobreza. É claro que eles não conseguem, porque os burgueses estão muito preocupados com o trabalho, com o lucro, então vira um arremedo. Quem quiser, inclusive, ver um pouco desse arremedo em forma de romance, basta ler Ana Karenina, do Tolstói, que ele mostra isso muito bem na Rússia. Como que a nobreza estava sempre um passo à frente na moda, um passo à frente na maquiagem. E como que a nobreza do interior, por exemplo, os comerciantes, chegavam sempre depois. Então inicia a pesquisa científica com químicos para cosméticos, porque é bom lembrar que a Revolução Industrial e Francesa ela é uma revolução filosófica e científica também, porque a partir daí a igreja perde o controle sobre o corpo humano. Então, se o corpo humano era visto como pecaminoso, agora o corpo humano é transformado em objeto de pesquisa pela ciência. Então, cortar o corpo humano, que era algo impensável,
porque era criação divina, agora passa a ser possível. Então, fazer uma autópsia, que era algo assim medonho, passa a ser uma realidade. Isso vai, inclusive, inspirar aquela questão do romance Dr. Jekyll e Dr. Hyde, e vai inspirar também a questão do Frankenstein, ok? Então, é a ciência tomando a frente. E a ciência vai tomar a frente na busca da beleza, fortalecendo mais uma vez que belo é aquilo que é saudável. Então, mais uma vez, a ciência colocando barreiras para dizer o que é belo e o que não é belo. E esse é um problema até hoje para as personalidades especiais, por exemplo, porque elas não se enquadrariam nesse quadro de beleza, embora hoje haja uma revisão nesse sentido. Então, os avanços nas ciências dividiram as profissões, especialmente na área da saúde. Entre elas, vai surgir a cosmetologia e estética. É bom lembrar que os cursos de cosmetologia e estética, hoje no Brasil, estão entre os mais concorridos. Tamanha é a empregabilidade. Qualquer shopping que você vai hoje, você encontra, por exemplo, a cosmetologia, a estética na aplicação de lasers e outras coisas super sofisticadas, que até algum tempo atrás era só apenas a uma elite. Mais um resultado da Revolução Industrial e Francesa. Então, os pioneiros da cosmetologia vai ser a Charja Rubinstein, que assumiu o nome de Helena Rubinstein, polonesa, fez fórmulas inovadoras com cosméticos personalizados para a pele normal, seca ou oleosa. Então, é a Helena Rubinstein que vai falar pela primeira vez em 3 tipos de pele. E ela vai fortalecer a noção de beleza saudável. A partir daqui, então, exercícios físicos, regime, passa a ser a rotina do ser humano. A deusa de Willendorf, com seios amplos, com barriga, com gordura, passa a ser questionada. Tudo bem? Tudo isso era símbolo de saúde. Agora é colocado como símbolo de feiura. Só que o patamar ainda exige a mulher seios fartos, nádegas fartas e quadris largos. É uma exigência, de certa forma, até hoje, do homem machista, ou às vezes até não, que está envolvido nessa questão primordial ainda. E ela vai desenvolver cosméticos para homens também. Então ela começa a revisar aquilo que os protestantes conseguiram fazer parar, que era a maquiagem masculina. Então, o hidratante, bases coloridas para os homens começam a voltar. E hoje são mais usados. A Ana Pegova, por exemplo, russa, que vai para a França também, por causa da questão do grande centro. Ela cria a questão do peeling para a pele, ok? A Nadine Payot, que morreu na Suíça, também passa pela França para produzir, porque a França é o centro da beleza. Nesse sentido, então, nós estamos vendo que a beleza vem desde lá dos primórdios da humanidade até os dias de hoje. Cada vez mais colocando o desafio de se aprimorar. Então, a beleza, ela faz um pacto com a cultura e com a biologia, ok? Então, saúde e bem-estar são aspectos inerentes à beleza. E, nesse sentido, a cultura amplia a noção do enfeitar-se. Então, hoje, por exemplo, a moda é para todos, ok? Basta pensar na fast moda, das empresas como Riachuelo, C&A e por aí afora, que tentam colocar cada vez mais celeridade na questão do belo. E é bom lembrar que até as grandes marcas como Louis Vuitton e tantas outras, elas vão mudar também o seu regime de desfiles, porque precisa ser fast agora. É igual o fast food. Fez, usou, descartou.
Isso não quer dizer que Louis Vuitton, Coco Chanel e tantos outros, mesmo os costureiros de alta moda, farão peças descartáveis, fáceis de desgastar. Não é esse o sentido. É o sentido de que você usou uma vez, duas vezes, não adianta mais enquanto algo belo. E nesse sentido vai mudar o regime dos desfiles. Hoje o desfile da primavera é feito no inverno e o do inverno feito na primavera. Vai mudar. O desfile da primavera será feito às vésperas da primavera, para que seja feito e já vendido na mesma hora. Então, nós podemos dizer, de forma compreensiva, que há três grandes momentos aí nessa história da busca da beleza. O primeiro é o período da imitação. Então, é as tribos, o Egito. Então, o olho de Horus era a imitação do olho da divindade. Então, você quer ser igual à natureza. As pinturas tribais são pinturas que lembram os animais e por aí afora. Depois, nós vamos ter um período, já no Renascimento, de representação. E mesmo um pouco na Idade Média, que é como eu vejo. Então, se você pegar as estátuas gregas, por exemplo, elas tentam ser cópias fiéis do corpo que é mostrado. Já quando chega a arte bizantina, por exemplo, já não é mais o corpo exatamente como ele é, mas como ele é representado. Então a arte, ela vai dizer, eu vejo dessa forma, então eu pinto dessa forma, eu esculpo dessa forma. Pode estar próximo ou não do modelo real, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a representação da arte. Então a arte começa a fazer correções no corpo humano para que ele fique mais belo. Então perceba que as técnicas atuais aí de Photoshop não são tão novas. A arte está fazendo Photoshop lá na Idade Média, deixando mais belos os príncipes, os reis, tirando os defeitos dos seus corpos, tirando as bocas banguelas e por aí afora, ok? Colocando roupas mais suntuosas do que elas realmente existiam. Então a arte já não diz mais o como é, mas como ela é representada. E nós chegamos no século XX, onde as bordas são estouradas. Não é mais imitação, a imitação é vista como algo cafona, como algo de uma arte menor. Não é mais a representação, como eu vejo, mas agora é a expressão. A expressão é como eu penso e como eu enfatizo a realidade. Nesse sentido, é um significado para além da realidade. É um significado subjetivo. Então, vai lá um pintor te pintar da forma expressiva, por exemplo, ele não pinta você, pinta um borrão verde e amarelo. Ele viu o Bolsonaro ali, ok? É a expressão. Ou então vai pintar você e pinta lá um borrão vermelho. Ele viu o Lula, o MST em você. É a expressão que interessa. E nesse sentido, a arte fica enigmática. E é interessante essa contradição, porque no século da ciência, do avanço da ciência, a arte se torna um enigma, aquele enigma que estava lá nos povos mais tradicionais e antigos. Então, a partir daí, da Revolução Francesa, da Ana Pegova e outras mais, nós vamos tendo a construção do modelo perfeito do patinho feio. E quem é colocado como patinho feio? Aí nós temos a influência do darwinismo social. Lá, a teoria do Charles Darwin, utilizada pelos cientistas sociais para explicar as sociedades, dizendo que as sociedades mais evoluídas e menos evoluídas, e é bom lembrar que não está só no darwinismo social isso aparece no pensamento do Voltaire, aparece no pensamento do Kant. Então, mesmo muitos filósofos enquadravam sociedades como mais evoluídas e menos evoluídas, embora eu não usasse essa palavra própria do evolucionismo da vida social. Então, se estabelece com todas as métricas que o corpo belo é o corpo branco.
o corpo branco europeu. Ele é o mais evoluído. E para garantir isso, vai se ressuscitar toda a história da Grécia e da Roma antiga, para dizer que essa superioridade ela foi construída ao longo de séculos, ocultando a contribuição muitas vezes dos egípcios e outros povos. E nesse sentido da construção do corpo belo perfeito, é bom lembrar que em 49 surge aquela modelo chamada Twig. A Twig é uma divisão do tempo. A Twig era magérrima por condições próprias biológicas. Quando ela desfila, a moda fala: esse é o corpo belo. Se é o corpo belo, também é o corpo saudável. A partir dali, a ciência começa a condenar o corpo gordo. É a morte da Vênus de Willendorf. Morte do corpo da Vênus de Willendorf, mas não dos seios fartos e das nádegas fartas. E basta lembrar o sucesso que faz entre os brasileiros a bunda, quer seja de homens ou de mulheres. Então a Twig ela coloca um modelo magro como modelo de beleza. E isso será acelerado quando surge a boneca Barbie em 59, ok? Então a Barbie tem pernas mais longas do que ela realmente é. Tudo bem? Se a Barbie fosse no mundo real, ela não conseguiria andar. Porque as pernas são tão longas e o tronco tão pequeno que ela não se equilibraria. Mas aí já não é mais a realidade que interessa. O que interessa é a expressão. E nesse sentido, quem leva isso às últimas consequências são as drag queens. Tudo bem? E tem um nome para mulher também que se fantasia de homem. Eu esqueci agora. Drag King, eu acho que é, se não me engano. Então, esses grupos levam a expressão às últimas consequências. Não tem que ser o que realmente é. Tem que ser o que me expressa. O meu sentimento, o meu desejo. Então, a individualidade aflora aí. E, por um outro lado, quando a Europa, pelo darwinismo social, coloca o corpo branco como modelo de beleza, ele também coloca o corpo branco como modelo de civilização. E isso vai ser, assim, uma flecha de morte para a África, para a comunidade grega, para os indígenas, para os pardos. Falam que não existe pardo, mas vamos usar aqui pardo, né? Por quê? O branco é o honesto, o branco é o puro, o branco é o paraíso. Isso estava construído, de certa forma, lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Isso será levado às últimas consequências. Então, o preto é o diabólico, o preto é o doente, o preto é o criminoso, ok? E nessa linha do darwinismo social, vão surgir teóricos criminalistas que vão falar que o criminoso tem nariz chato, lábios largos, ou ele está descrevendo o negro. Mas ele pesquisou onde os negros eram todos pobres, faméricos, não tinham emprego, então só sobravam os pequenos furtos. Se ele pesquisasse na Finlândia, por exemplo, o bandido seria loiro, de olhos azuis, nariz fino, lábios finos, só que isso não interessava. Interessava confirmar o que o desejo queria. Então a ciência, ela se torna aqui um elemento de ideologização e coloca a beleza como elemento de separação das classes. Então o Lombroso, por exemplo, ele vai ser o grande cara para criar esse corpo criminoso. Esse corpo criminoso que até hoje está posto aí. Basta pensar os Estados Unidos, basta pensar o Brasil, pensar que 79% das pessoas que morreram por arma de fogo ano passado eram negras ou pardas aqui no Brasil, é uma denúncia do quanto essa visão de beleza, saúde, ela cria um estereótipo de exclusão. Então, poderia me perguntar, professor, como o senhor vê o que é belo? O belo e o feio, eles compartilham da mesma matriz. É um conflito interno. A diferença é que, pelo belo, o conflito interno nos leva à aproximação. E enquanto pelo feio,
o conflito interno nos leva à separação. Então, vou dar um exemplo disso para vocês. Não sei se vocês estão assistindo a novela das 6, a reapresentação lá sobre o Brasil Império, mas, por exemplo, ontem teve uma cena que o dono lá da Taverna dos Porcos, ele é o protótipo do homem em ascensão na período do Império. Então, ele é mal cuidado, ele é mal cheiroso, ele é mal vestido, ele não tem higiene na boca, ele é fedido, ok? Isso tudo foi colocado como anti-higiênico, ok? Então, o que ocorre? Ele encontra uma grande atriz portuguesa e ela gosta das mesmas coisas, embora se vista bem. Então, quando ela quer seduzir ele, ela levanta os braços cabeludos por baixo, sem perfume, ele fica desesperado, vai lá e cheira as axilas dela. A palavra certa seria sovaco para essa realidade, né? Cheira, se enebria e ela gosta do cheiro dele. Então, belo é aquilo que nos atrai. Não importa se é o belo saudável ou não. O conflito que nos atrai é o que é belo. E o conflito que nos separa é o que é feio. Assim nós conseguimos superar essa história de divisão, de classes e de ascensão de uma beleza de uma elite apenas. Quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido até agora. Eu espero, de alguma forma, ter colaborado com o Grupo Estudos Humanistas. E, mais uma vez, dou parabéns ao Fernando pelo excelente trabalho na Unifesp. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. Obrigado, professor Vlaumir, parceiro de longa jornada, de longos intercâmbios culturais e uma referência cultural de vanguarda e de resistência na comunidade ribeirão-pretana e com repercussão do seu trabalho a nível nacional e internacional, né? E é muito bom acompanhar essa jornada. Professor, o Maurício Bendinelli pergunta: a beleza está mais no campo da pessoa que expressa do que na pessoa que observa ou vice-versa? Então, essa é uma pergunta sobre a realidade, né? Eu acho que há uma ponte aí. Embora nós podemos pensar, vocês que são psicólogos, né? Entre aspas, na alucinação da beleza, né? Então, vou dar um exemplo disso para vocês. Eu me lembro de uma amiga que ela falava assim: eu gosto tanto do meu namorado, ele é tão bonito. Aí eu perguntei assim para ela, né? Mas o que você mais gosta nele? O que é mais bonito? Aí ela falou assim: o olhar. Eu acho o olhar dele maravilhoso. Eu não falei para ela por uma questão de respeito ao que ela considera belo, mas ele era vesgo. Ok? Ou seja, o olhar, ele transforma a realidade. Ok? E basta você pensar na questão da discriminação da religião afro. Então, por exemplo, a TV Globo trouxe domingo passado, né? Como que pessoas brancas, loiras de olhos azuis, perdiam os filhos por discriminação étnico-racial, por estar no campo do candomblé. Ou seja, ela perdia a noção dela de saudável, de sã, de ter uma cabeça equilibrada a ponto de poder educar os filhos. Então, como isso está no olhar e como isso pode estar na pessoa? É um jogo de sedução, ok? Se não me engano, foi o Montaigne que disse que beleza é promessa de felicidade. O que Exato. você tem a dizer a respeito? Isso é algo assim pesado. Pesado porque muitas pessoas belas não são felizes. E muitas pessoas belas se casam, às vezes, para cumprir a tabela do que a sociedade fala. Então, isso é fonte de depressão, de angústia, de sofrimento redobrado, porque a sociedade diz para ela: você tem tudo para ser feliz. Como você não é feliz? Olha a violência disso, por não reconhecer a subjetividade como elemento fundamental. E, nesse sentido, basta pensar nas pessoas belas, por exemplo, que não se veem belas no espelho, porque elas admiram um outro tipo de beleza. Então é o patamar social
o individual e o subjetivo aí entrando em jogo, né? Mais alguém quer perguntar? Eu quero fazer mais uma pergunta, mas eu quero abrir para os participantes. Oi, professor. Posso perguntar pelo áudio ou tem que ser pelo chat? Pode perguntar pelo áudio, por onde vocês quiserem, gente. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Agradecer pela sua palestra, gostei muito. E aí, nesse sentido, eu tinha assistido um vídeo no YouTube do Pondé, sabe aquele filósofo, Sim. professor? Ele fala que as pessoas que são consideradas belas, bonitas, atraentes na nossa sociedade, né? Diante desse padrão que a gente estava falando aqui, elas têm mais oportunidades porque as pessoas param para prestar atenção nela. E aí eu queria saber a opinião do professor aqui, do professor que fez esse. Sim. Eu não sou muito de concordar com o Pondé, não, mas eu vou concordar com essa fala dele. Porque isso está escrito naquilo que eu falei para vocês da vida social. Então, a beleza, sinônimo de saúde, é também sinônimo de competência. Então, quando se constrói o patinho feio, o corpo negro é visto como incompetente, como incapaz. O corpo pardo ou moreno tende a ser visto como maior bandido, maior perigo. E o corpo branco como maior competência. Então, isso é uma expressão do racismo. Lembrando que o racismo ele pode ser um racismo sobre a beleza, sobre a aparência do corpo. Então, a beleza, ela facilita o acesso. Entretanto, a beleza não garante a permanência. Porque a beleza tem um prazo de validade, não é? Então, aquela velha fala sobre o conteúdo ou a beleza interna. A beleza interna são as suas experiências de vida, sua capacidade de interpretação, a sua dimensão ético-moral. Tudo isso é que vai marcar. Só que no ponto de partida, o feio, o corpo negro, o corpo pardo, ele perde a concorrência para o corpo chamado bonito, o corpo branco, o corpo heterossexual. E nesse sentido, as travestis, os gays afeminados, eles perdem muito mais. Salvo se eles vivem naqueles pequenos, entre aspas, gueto, né? Que gueto é uma palavra muito forte, porque remete à questão do nazismo, dos judeus, né? Mas, enfim, eu vou usar aqui entre aspas enorme, né? Salvo aqueles gays que vivem no gueto. E qual é o gueto para o homem gay, para a mulher gay? É o salão de beleza. Tudo bem? Então aí ele tem prioridade. Fora desses espaços, o corpo branco heterossexual tem prioridade. E para repetir aquela frase típica do feminismo, né? Não é só o corpo branco heterossexual que tem prioridade, é o corpo branco heterossexual do homem sobre o corpo da mulher. Espero ter respondido, Adriele. Respondeu sim, muito obrigada. Mais alguém quer perguntar, pessoal? Aproveitem a presença instigante e reflexiva do professor Laumir. A Giuseppe quer fazer uma pergunta. Vamos ver aqui no chat. Acho que o que tem é mais uma curiosidade do que uma pergunta de fato. Sobre a arte como enigma ou enigmática, nessa concepção estético-filosófica de arte, e sua relação com o belo, posso entendê-la como uma forma de resgatar, através do enigma, o mistério em um mundo desencantado, pós-racionalismo, pós-evolução industrial, pós-grandes guerras? Eu acho que eu faria apenas um adendo aí. Eu acho que é o resgate do mundo encantado, não desencantado. Então, a arte como encantamento. Mas é o encantamento laico agora, não é mais um encantamento místico, nesse sentido. Porque a pintura mística ela tem que expressar uma ideia clara, porque ela alfabetiza nos princípios do misticismo. Então, se você pegar uma catedral, por exemplo, medieval, por que, que ela tem tantas pinturas? Por que, que a catedral gótica tem tantos elementos?
porque ela é um elemento de catequese pela imagem, ok? Mais alguma questão, pessoal? Vamos aproveitar esse momento de debate para a gente fazer partilhas. Podem usar o chat ou o microfone. Eu queria fazer uma pergunta, professor, que é até um tema que eu levantei no estágio, né? Eu coordeno estágio no ambulatório trans e existe uma questão que passa pelo estético e pela afirmação das diferenças em um processo que eu acho que é até contemporâneo, que é a questão da hormonização, né? A hormonização começou nos anos 30, a partir de um processo de fortalecimento muscular de pessoas doentes, e que hoje se irradia para dois grandes extremos, que é o homem marombado, que é um super-homem, né? Que é um homem transformado e transformista, né? Porque de repente ele cria uma outra corporeidade que jamais existiu na história da humanidade. É um tipo de embelezamento muscular a um custo, né? A gente sabe muito bem os efeitos colaterais dos anabolizantes, e no outro contexto, de uma dimensão completamente diferente, que é a questão da identidade de gênero, no que se refere à transexualidade, que tem na prática de hormonização uma forma de reinvenção de si, né? Reinvenção da sua identidade, né? E que isso também está interarticulado numa relação de belo, já num contexto, digamos, de transgressão dos padrões dominantes e dentro de uma política afirmativa, né? E que também passa por questões de identidades, de certos padrões do que é masculino, do que é feminino, reinventa e também às vezes se remete, às vezes sim, às vezes não, né? Como é que o professor vê essa questão dessa ruptura, de, dessa ruptura de certos padrões que podem ser mais naturalizados, criando novas naturezas, né? Aqui a gente está tendo uns transbordamentos identitários que a contemporaneidade, através da ciência dos hormônios, possibilita essas criações do supermusculoso, como também com outro arranjo, muito mais complexo na sua configuração, que é a questão da transexualidade. Como é que você vê isso no belo, na constituição de políticas de identidade, né? Como é que você vê isso? Eu apoio totalmente. E, assim, essa busca pelo corpo perfeito, marombado, por exemplo, ele esconde outras insatisfações. E ele busca, ao mesmo tempo, aquilo que você falou, professor Fernando, que é a promessa do belo como felicidade. E essa felicidade é buscada pelos mais diferentes elementos. Então, isso está na transmulher, está no transhomem, ok? Inclusive, nós temos que trabalhar pela despatologização desses corpos. Então, tratá-los como patológicos é nós estarmos ainda no século XIX, onde não havia técnica suficiente para fazer aflorar o desejo desse corpo reconstruído, remodelado. E hoje nós podemos. Só que é bom lembrar que a heterossexualidade, ela é um regime político também. Por que é um regime político? Porque ela premia os corpos heterossexuais. Só agora, com os movimentos sociais, que os outros corpos, o corpo heterossexual e masculino, né? Só agora que nós estamos chegando num ponto que os outros corpos estão conseguindo romper a fronteira política da heterossexualidade. Para dar um marco para a mulher, por exemplo, uma mulher não pode deixar de ter filhos só porque ela quer, fazendo uma cirurgia. O regime de heterossexualidade do corpo masculino impõe a ela ter filhos para poder fazer uma cirurgia. É como se ela não fosse capaz de decidir por conta própria. Há um resquício de patologização do corpo da mulher. A transmulher, o transhomem, não pode fazer a cirurgia sem um laudo psicológico. É um resquício da patologização. Enquanto outros países estão anos-luz à frente de tudo isso.
Nós ainda estamos debatendo se tem que ter ou não tem que ter, tem que passar pelo psiquiatra. E o ser humano é um ser em transformação, é um ser que busca transformação. E nós estamos na era, essa transformação é quase absoluta. Se o desejo te guia nesse sentido, eu digo siga, realiza. Isso é importante para você? Busca. Não se frustre por um controle social. A Paula Silveira indaga: eu gostaria que o Valmir comentasse duas questões. A discussão atual sobre a apropriação cultural, reprodução de comportamentos, hábitos, vestuários, objetos, linguagens de grupos sociais marginalizados e os movimentos de resistência aos processos de colonização e seus valores. Então, a apropriação é um debate bem acalorado, né? Eu sou a favor de um planeta, uma humanidade. Mas nós estamos muito longe disso, muito longe, ok? Então eu acho que deve ser respeitado sim a questão da autoria cultural e, sobretudo, sou contra quando essa apropriação cultural coloca a questão de que é feio no corpo negro, mas é bonito no corpo branco, né? Eu acho que isso tem que ser mudado, tem que ser transformado. E não será fácil, porque como nós vimos aqui, essa construção do corpo branco como belo, ele vai se fortalecer na Revolução e vai buscar os fundamentos lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Então, é uma construção de longa duração. E a escravização, ela vai colocar o corpo negro e mesmo outros corpos, o corpo árabe, por exemplo, o corpo chinês, o corpo japonês, como inferiores, o corpo indígena. E, nesse sentido, se apropriar da cultura deles para transformá-la em algo, entre aspas, melhor, passa a ser a marca, né? Eu acho que nós temos muito a aprender com isso ainda. Pessoal, mais alguma partilha, alguma questão, seja no chat ou seja no microfone? Aproveitemos a oportunidade do encontro. Ou seja, professor, beleza também é poder, né? Exato. É uma expressão de poder, sim, não haja a menor dúvida. Basta pensar, por exemplo, numa rave, onde todos buscam a beleza, né? Todos estão ali pela música, mas o significado muito maior é o ritual do acasalamento, né? Da questão do corpo belo, né? Mais alguma questão, pessoal? Senão a gente vai encaminhando para a nossa finalização. Aproveitemos. Lembrando para quem ainda não se inscreveu, a certificação está disponível no site de eventos da Unifesp, que eu já passei para vocês, vou passar de novo. Essa é a 6ª palestra de uma série inicial de palestras do Grupo de Estudos Humanistas. Agora a gente vai focalizar no próximo mês na transformação desse encontro de estudos que a gente faz nessa sala, toda quinta-feira, às 17 horas, em um projeto de extensão de nível nacional. Já temos 40 pessoas que fazem parte do Brasil inteiro desse grupo de estudos, isso vai virar um projeto de extensão. Temos mais uma pergunta. Eu gostaria de mencionar o quanto as pessoas estão mais abertas a novas formas de beleza nos dias de hoje. O que você acha, Valmir? Eu acho, por isso que eu falei a questão de que o belo é um conflito interno que aproxima, porque abre espaço para essas novas formas de beleza. Porque o belo como saudável, como posição de classe, ele é excludente. E há realmente novas formas de beleza. E nesse sentido, o belo que atrai pelo conflito, que atrai, você tem o cadeirante, a pessoa sem pernas, sem braços, sem um olho, que também são belas, ok? A beleza do homem trans, da mulher trans, do travesti, da mulher negra, enfim, essas novas belezas estão postas aí, estão numa pluralidade. E é bom lembrar, por exemplo, né, que a Bíblia que diz hoje o que é belo é a Vogue, no mundo todo. Ok? E a Vogue
já colocou modelos negros em suas páginas para matéria de capa. Isso mostra uma revisão. E logo nós vamos chegar a outros tipos de beleza, eu acredito. Porque a própria Vogue percebe que no mundo pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, pós-identitário, a beleza não pode mais ser aquilo que o darwinismo social colocou. O Edemir pergunta, a arte expressionista fica muito individualizada no olhar no artista, o que a torna incompreensível? Então, ela se abre a qualquer leitura, na realidade, né? Então, eu vou dar um exemplo de um quadro que eu tenho aqui na minha casa, né? Eu gosto de perguntar para todo mundo o que eles enxergam no quadro. Tem gente que enxerga uma coruja, tem gente que enxerga um peixe, tudo bem? Mas ninguém enxerga o que o artista quis dizer. Porque o artista me falou que era tal coisa, ok? Então ela se abre para a subjetividade, para o seu desejo. O que você quer ver? O que você quer interpretar? Nesse momento da sua vida, o que diz essa obra de arte? Talvez você olhando a mesma obra de arte, por exemplo, daqui a um ano, você vai dizer outra coisa a respeito. Então, é uma releitura constante. É uma arte em efervescência. Ela muda a todo momento e diante de cada sujeito. É a expressão levada à última consequência. Tudo bem? Porque é a expressão do artista somado à expressão do leitor da obra de arte. A Natália Cranch pergunta, as crianças desde a mais tenra idade apresentam um olhar prenhe das estéticas hegemônicas. A escola precisa instrumentalizá-las da multiplicidade do significante beleza. Gostaria que discorresse sobre o papel da escola na construção deste olhar múltiplo. Isso é uma questão fundamental, né? A pluralidade, a diversidade, né? Tem até um livro meio antigo chamado As Belas Mentiras, né? Então, esse livro, As Belas Mentiras, vai analisar os livros didáticos, mostrando as belas mentiras que são postas para a criança. Então, uma das maiores belas mentiras é que a família é feliz, né? Às vezes a criança é abusada sexualmente, violentada pela violência física, abusada pela violência moral, e tanto a família é um espaço perigoso que basta pensar que 70% dos abusos sexuais ocorrem dentro da família, né? Então isso mostra as belas mentiras. E por outro lado, a construção de uma pluralidade, ela requer engajamento dos diversos grupos. Hoje no governo Bolsonaro, isso é muito mais difícil, né? Ele quer colocar a família Margarina ali como exemplo, quer colocar como exemplo o corpo branco, mas o engajamento é fundamental para essa diversidade. Embora eu concorde que a criança na mais tenra idade é envolvida nessa questão hegemônica, mas é bom lembrar que quando ela nasce, e aí eu vou recuperar aqui uma frase célebre, né? Ninguém nasce racista, né? As pessoas aprendem a ser racista. Então a criança ela é doutrinada por um papel de beleza do que é saudável ou não. Edemir comenta que a arte é sempre contemporânea. Mais alguém quer se comunicar no chat ou no microfone? Então, estamos nos encaminhando para o nosso final, certo, gente? Então, eu queria reforçar a questão de que temos o grupo de estudos nessa sala, às 17 horas, todas as quintas-feiras. Essa palestra vai estar disponibilizada entre hoje e amanhã no YouTube Lançado no Mundo, onde vocês vão poder divulgar para seus amigos e colegas para acessarem, bem como as outras 5 palestras desse conjunto de palestras que a gente fez desde o começo da pandemia, bem como as palestras do Encontro de Estudos estão disponibilizadas no YouTube Lançado no Mundo. Em breve teremos a divulgação do projeto de extensão de Encontro de Estudos Humanistas, e é com muita satisfação que tivemos esse coroamento, né, depois desse conjunto de 6 palestras que foram programadas. Tivemos palestras, até é bom recapitular, bom dar uma situada, a gente teve palestras sobre abordagem centrada na pessoa, sobre Daseins análise, sobre Gestalt terapia,
a questão da pandemia em relação a Foucault e Merleau-Ponty. São 5, qual que é a outra, gente? Tivemos a palestra sobre a genealogia do amor, e finalizando todo esse contexto de estudos humanistas, a gente está tendo esse bálsamo da palestra, desse bálsamo crítico e reflexivo. Olha que privilégio, olha que casamento, né? Da beleza, dos seus mecanismos de constituição de saber, de poder, de subjetividade, né? Dentro dessa proposta arrojada do professor Valmir Souza, finalizando esse nosso ciclo de palestras, no horizonte da gente constituir o nosso projeto de extensão de encontro de estudos humanistas, certo? Eu queria agradecer ao professor Valmir pela participação, pelo voto de confiança, agradecer a presença de todos, seja síncrono, seja assíncrono no YouTube, né? E continuemos nossa jornada. E muito obrigado, professor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar do meu livro? Claro, claro, claro. Meu livro de poesias, versos e reversos do amor, tá bem? Quem tiver interesse, está na 2ª edição já. É chiadobooks.com para poder adquirir o livro. E indico também o meu mestrado, que já está sendo reimpresso pela editora na 2ª edição também. Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante, que eu mostro como foi feita a construção do embranquecimento no Brasil e a escolha pelo imigrante italiano. Ao professor Fernando Silveira, meu mais profundo reconhecimento pelo seu trabalho, excelente, muito obrigado pelo convite, espero ter de alguma forma colaborado com todos. Meu bom dia a todos, a todas e a todos, meu muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Vou encerrar agora a nossa gravação. Tenhamos uma boa jornada.